O arqueólogo e ex-ministro de Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, está em campanha mais uma vez, anunciando uma nova ofensiva para levar a Pedra Roseta de volta à sua terra natal. Hawass disse ao jornal do Oriente Médio, The National, que a Pedra Roseta, no Museu Britânico, juntamente com o busto de Nefertiti, atualmente no Neues Museum de Berlim, e o teto do zodíaco Dendé, alojado no Museu do Louvre, deveriam ser devolvidos permanentemente ao Egito. Bom, essa é uma notícia dizendo basicamente que todos os artefatos egípcios seriam devolvidos para a África. Mas por que eles já não estão lá? E a resposta é o imperialismo, que nada mais é do que um país tentando reinar e se apossar sobre o outro, que foi o que aconteceu com a França e o Egito. Tudo que os franceses encontravam era levado ou para o Louvre ou para algum museu britânico. E uma dessas coisas levadas nos ajudou a entender a história dos egípcios a partir da escrita deles. Oi, meu nome é Heitor Santiago, eu tenho 11 anos e hoje eu vou falar sobre a escrita egípcia. Bom, a escrita egípcia surgiu em cerca de 3.000 a.C., 500 anos depois da primeira escrita, que foi inventada pelos sumérios, a escrita cuneiforme. Os egípcios inventaram 3 tipos de escrita. A primeira eram os hieroglifos, que era usada nas escrituras sagradas e nas paredes de túmulos, já que hieroglifo vem do grego e significa sinal sagrado, e possuía mais de 600 caracteres. Ela foi criada em 3.000 a.C., e ela era primitivamente pictográfica, ou seja, cada símbolo representava alguma coisa. A direção que os hieroglifos apontam é a direção em que você lê o texto. Por exemplo, aqui, essa ave, como ela está apontando para a esquerda, você lê o texto da esquerda para a direita. Bom, a redundância era uma característica bem marcante da escrita egípcia, como, por exemplo, a palavra semente. Semente seria escrito PRT, mas, na verdade, ela seria escrita PRRT, já que o primeiro símbolo é PR, o segundo é R de novo, e o último é T. Essa repetição do R pode parecer desnecessária, mas era extremamente comum. Além da redundância, existiam os determinativos, que serviam para diferenciar 2 ou mais palavras com a mesma sequência de consoantes. Como, por exemplo, a mesma palavra que eu já usei, semente. Ela é escrita PRT, mas inverno e procissão também são. E a única coisa que diferencia elas é o determinativo, que, no caso da semente, é um círculo pequeno, que dá a ideia de grão. Do inverno é o símbolo do sol, para dar a ideia de clima. E da procissão são 2 pernas, para dar a ideia de caminhada. Além desses determinativos, existe um determinativo que era muito usado, que é o determinativo do papiro, né, fica na horizontal ou na vertical, que era usado para livros e documentos, outras escritas. Mas depois ela passou a ser utilizada em substantivos abstratos. Além dos determinativos, existia o cartouche, que era como se fosse uma caixa com borda arredondada e com uma linha horizontal no final, como está na imagem, e dentro ficava escrito os nomes de reis e de divindades. Isso foi uma chave muito importante para o deciframento da escrita egípcia. Depois dos hieroglifos, vinha a escrita hierática, que era como se fosse uma forma mais simplificada de escrita hieroglífica, mas mesmo assim ela ainda era complicada, já que era sacerdotal, ou seja, os sacerdotes usavam para escrever coisas importantes. E ela foi criada em 2400 a.C. e era organizada em formato cursivo. Depois dela vinha a escrita demótica, que era entendida por boa parte da população e era usada em escritos de menor importância. Era usada no dia a dia do povo egípcio e foi criada em 650 a.C. Ela é uma forma mais abstrata e mais rápida da escrita anterior, que é a hierática. No início do século XIX, surgiram esforços de tradução dessas escritas, mas somente quando houve a invasão francesa ao Egito, liderada por Napoleão Bonaparte, que realmente conseguiram traduzi-las. A invasão francesa começou em maio de 1798, onde Napoleão e 18.000 soldados partiram para tentar conquistar o Egito. Até que em 1799, eles encontraram uma pedra com escrituras desconhecidas pelos franceses na cidade de Roseta, e que foi levada para a França para tentar ser traduzida. Mas então, o que é essa tal de Pedra Roseta? Bom, nessa época, os decretos eram escritos em pedras bem grandes,
que a pessoa passava pela cidade e conseguia ver uma. Mas com vários assuntos e espalhados por todas as cidades. Mas essa, em específico, foi a primeira a ser encontrada e foi encontrada na cidade de Rosetta. Na França, existia um filólogo chamado Jean-François Champollion, que ele nunca viu a pedra, ele só tentou traduzir por fotos. E ele percebeu que a pedra Rosetta estava quebrada. E então, qualquer coisa que tivesse escrito ia estar incompleta. Ele também percebeu que ela era dividida em 3 escritas e que a última delas era o grego antigo. No início ele não sabia, mas a primeira era em hieroglifo, a segunda em demótico e aí sim a terceira em grego. Mas por que tinha essas 3 escritas na pedra? Bom, nessa época, o Egito sofria forte influência grega, já que já tinha sido invadido por Alexandre o Grande, já estabeleceu comércio com cidades gregas, e era muito comum ver gregos andando no meio do Egito. É por isso que tinha grego na Pedra Rosetta. Aí, os hieroglifos. Eles eram, como eu já disse, eles eram uma escrita sagrada, então era como se fosse a escrita oficial do povo egípcio. Então, tinha que estar na pedra. Depois vinha o demótico, que como era entendida por boa parte da população, então era o trecho que todo mundo lia. Então, depois de quase 2 décadas, Jean conseguiu decifrar completamente a escrita egípcia. E, com isso, a Pedra Rosetta está no museu, igual todos os artefatos que eu citei lá na reportagem do início. E o meu professor de história, Jorge, que também me ajudou com os slides, ele disse assim: se você quer viajar para conhecer o Egito, você primeiro vai para algum museu europeu e depois você vai para o Egito em si. Obrigado por assistir.